típico vídeo de fim de ano e a gente vai tocar nesse assunto aqui para o pessoal começar o ano meio esperto com costura, tá? A pergunta é a seguinte, Júlio, eu posso vender as peças do cliente, o cliente não veio buscar, posso vender ela para poder saldar essa dívida e o cliente não consigo entrar mais em contato com o cliente? A ideia é a mesma, gente. Não pode vender peças de cliente, não é conveniente para você trabalhar por venda de peças, tá ok? Bora lá falar sobre o assunto. Bom, essa pergunta foi me feita por uma inscrita do canal, tá? Já não é a primeira vez que ela passa por isso. E eu tenho um vídeo que já fala disso, eu vou deixar na descrição, né, em que eu falei a primeira vez. E nesse vídeo a Cíntia também comentou aqui, poxa, passei por isso aí, aconteceu exatamente isso comigo, sou faccionista e pensa num prejuízo que eu tomei. E ainda ontem eu tive o mesmo problema com um amigo que falou, Júlio, para mim foi a gota d'água, cheguei ao zero, tive que vender algumas coisas minhas para poder saldar as dívidas. Para mim, eu parei. Estou vendendo tudo, estou vendendo máquina, estou vendendo tudo. Então, a gente vai falar sobre isso e a questão de segurança para você que está iniciando. Por quê? Muita gente promete para vocês, olha, vem para costura, compre máquina, compre isso, compre aquilo, mas você não entende como funciona esse mercado de prestação de serviço. Então, eu vou dar algumas dicas aqui que podem ser relevantes e que você pode ou não adotar. Eu vou dar a minha opinião. Tá? Bom, essa pergunta foi feita por uma amiga minha, eu ia falar o nome dela aqui, foi feita por essa amiga do Rio de Janeiro. E ela falou, Júlio, olha, eu já tentei entrar em contato com o cliente, eu ligo no WhatsApp dele, ele não me responde. Já tem 3 meses que a produção dele está pronta, esperando ele vir buscar. Já tentei entrar em contato e ele não vem buscar essa mercadoria. Eu posso vender? O que você acha? Eu posso vender? Eu falei com ela, de forma alguma você deve fazer isso. A primeira situação é que nós não trabalhamos para vender peças de clientes. Segunda, que nós somos responsáveis pelas peças dos clientes, tá ok? Eu vou citar um pouquinho isso aí melhor mais para frente. Mas a gente é responsável, a partir do momento em que a gente pega a peça do cliente, a gente tem a responsabilidade. Eu sei que muita gente vai comentar, não é desse jeito, mas sim, gente, a gente trabalha a longo prazo. Se você está entrando na costura pensando que você vai ter um salário mês que vem de 5, 6 mil reais, isso é uma balela, isso é uma mentira para te vender essa situação. Não é verdade. A gente vai trabalhando com o tempo. À medida que a gente vai sendo reconhecido, é que a gente vai conseguindo ganhar dinheiro. E se a gente vai montar um negócio de costura, a gente tem que ter algumas regras, a gente deve adotar para que a gente não sofra esse problema. Então, como se precaver desse tipo de situação? Muita costureira acha que não ter um MEI, não ter um CNPJ não é interessante. Muita empresa pede e está pedindo costureiras que tenham CNPJ. Por que as empresas pedem isso? Por alguns motivos. Primeiro deles, a empresa não tem responsabilidade com encargos sociais, que é 13º, férias, contas de energia, insumos, equipamentos, manutenção. Então é o seguinte, ela não tem essa responsabilidade, ela não tem um vínculo empregatício com você. Então, se você se sujeita a trabalhar com produção, você tem que entender que você é uma empresa, então é conveniente que você tenha um CNPJ. Eu aconselho a costureira sempre ter um MEI, né, para poder estar aderindo ao serviço, fica o mais fácil, principalmente se você trabalha sozinha, tá? Para que você possa, por causa do seu CNPJ, você é uma referência e você pode pegar serviço. E as empresas estão aceitando nos MEIs, mas a empresa faz isso pela segurança dela, porque ela te entrega a peça, então ela não vai ter essa peça extraviada, ela te entrega a peça, ela não tem um monte de encargo sobre você. Mas essa moeda tem dois lados. À medida que uma empresa te pede um CNPJ, você também pode pedir a essa empresa. Não é conveniente você estar trabalhando com MEI, tá? Então isso não é conveniente, mas assim, se você está trabalhando para uma empresa, é bom que você tenha um CNPJ, porque judicialmente você tem referência dessa empresa, dono, sócio, tudo para que você busque os seus direitos. Não é interessante para nós costurar para receber parte de produção, de forma nenhuma, tá?
Então, e não é interessante para nós também vendermos peças de clientes. Por que não é interessante? Porque nós trabalhamos para saldar dívidas com 30 dias. Então, o meu conselho para toda costureira é que nem sequer a peça que ela goste, ela compre da empresa. Tá? É o meu primeiro ponto a falar com vocês. Se você costura, é conveniente você nem usar peças dos clientes que você está trabalhando para eles. É o meu ponto de vista, eu não uso. Então, às vezes chega uma camisa que eu acho bonita, uma jaqueta que eu acho linda, que eu posso comprar do cliente, mas eu evito. Por quê? Porque a gente trabalha a longo prazo e a longo prazo a gente começa a ver que isso não é legal, tá? Então, o que acontece? E a vinda dessas peças também pode ser que te dê uma má interpretação na referência da sua empresa. Então, um cara que está prestando serviço e está vendendo peças, tem alguma coisa errada. Então, os clientes já vão começar a ficar, peraí, se eu chego dentro da facção da Maria, e eu chego lá e encontro camisetas de várias marcas dentro da facção da Maria, e a Maria só presta serviço, ela não tem a marca dela própria, ou ela não tem ter as suas peças para vender, nada a ver, tá? Mas você vender peças de outros clientes não é interessante, porque o cara vai parar e vai pensar, poxa, cheguei lá na arara dela, tem peça do Beltrano, do Ciclano, será que não vai ter as minhas? Será que é uma pessoa confiável? E costura tem muito de confiança, tá? Costura a longo prazo tem muito de confiança. Ontem eu estive conversando com um amigo que, nesse caso, ele estava trabalhando com uma empresa, né? O meu conselho para ele foi, vá buscar a justiça. Por quê? Ele estava trabalhando para uma empresa, só que a empresa já vinha trazendo alguns atrasos em pagamentos. Só que nós que trabalhamos com costura, as nossas contas fecham em 30 dias. Tudo nosso fecha em 30 dias. Energia, pagamento de pessoas, insumos, manutenção, tudo que nós compramos 30 dias depois a gente tem que pagar. Então, como é que funciona isso, gente? O certo é você trabalhar, se você dá prazo para o cliente, é você trabalhar entre o dia 20 ao dia 20. Então, tudo que você produzir entre o dia 20 e o dia 20 do mês seguinte, você fecha a produção naquele momento. E aí a empresa vai fazer o recolhimento, vai fazer a conferência, tem um prazo para isso, e aí lá para o dia 4, dia 5, ela vai fazer o pagamento para que você efetue suas contas todas dentro do prazo. O que acontece muito com gente que trabalha sozinha, e muita costureira toma prejuízo e até desiste da costura com isso, que às vezes pega a peça, o cliente ele não tem referência. Então, como resolver isso? Resolver isso, gente, eu não estou dizendo para vocês só trabalharem para a empresa, mas que você deixe essa situação bem clara, né? Você tem até o dia tal para retirada dessas peças. E você se falou assim, eu vou entregar no dia 10, você entrega no dia 10 e fala, você tem até o dia 20, sei lá, para você retirar essas peças. O cliente vai te comunicar se caso o dia 20 e deixe bem claro para ele. Se acaso isso não ocorrer, deixa isso até por escrito, né? Se você é sozinha, só tem um MEI, vai aí na impressora, faz um contratozinho pequeno e faz assim, ó, todas as peças que entrarem até o dia 20 e tal, e não forem até o dia X e não forem retiradas até o dia X, a gente vai entrar em contato 2 ou 3 vezes e aí eu posso vender essas peças. Então o cliente já vai ficar preocupado em buscar essas peças. Ele já vai ter uma preocupação ali, porra, mas eu peguei ali a produção e não dei retorno, como é o caso dessa amiga do Rio de Janeiro. Ela estava mais de 3 meses tentando entrar em contato pelo WhatsApp. E o meu conselho para ela foi não venda essas peças. E o que ocorreu, gente? Ela falou, Júlio, mas como que eu vou fazer? Está fechando um ano. Eu falei, olha, infelizmente você não se precaveu. Bom, o que ocorreu com ela? No fim do ano ela falou comigo, pô, meu amigo, olha, você acredita que vieram buscar? Bom, ela segurou para a pessoa que foi buscar, foi ótimo. Tratou 3 meses atrás e veio buscar 3 meses depois, deixando para ela um saldo de 3 meses de prejuízo. Ah, graças a Deus, pelo menos eu recebi. Só que são 3 meses que ela está com isso pronto. Entende? Então, será que ela recebeu mesmo ou será que só foi um alívio?
Então, se precavenham, gente, com esse tipo de coisa. Tenham prazos para entrega e prazos para retirada, entendeu? E outra coisa é, sempre busque referência do cliente. Se é um cliente novo, a gente abre porta, eu abro porta para muita gente que eu conheço, ou que vem conversar comigo, aí eu pego o endereço, eu pego referência da pessoa, documentação da pessoa, para que eu pegue a produção dele. Você entendeu? E aí o que que acontece? Se a pessoa chega no dia, ele não pode saldar, eu tenho pelo menos uma máxima, olha, se você não vier buscar, eu vou vender essa mercadoria. Eu deixo isso bem claro, deixo isso registrado. Aí sim, pode ser que você possa vender a mercadoria. Mas no caso dessa moça, a pessoa simplesmente bloqueou ela no WhatsApp, não respondia a ela nada e ela sempre tentando contato. Imagine que essa pessoa busque ela juridicamente agora. Por outro lado, não é conveniente, como eu disse, vender peças de cliente e nem trabalhar por parte de produção de ninguém. Às vezes o cliente pega e traz para a gente, ele não faz os trabalhos que ele tem que fazer e trazem a produção. E depois fala assim, você não quer ficar com tanto por cento dessa produção para vender? Você não trabalha para isso. O seu foco é prestação de serviço, é trabalhar, executar e receber. Entendeu? Não ter que executar, pegar uma parte e tentar vender. Muitas das vezes, quando o cliente nos oferece uma parte para tentar vender, a gente ainda gasta mais tempo. Então, o cliente, a gente tem que ponderar essas coisas com ele na hora de aderi-los. Né? Olha, eu não compro parte de produção, eu não negocio peças de cliente, eu não dou prazo além daquele que foi estabelecido de início, né? E caso você não venha buscar, eu vou ter que saldar toda a dívida que eu tenho com as pessoas que estão trabalhando comigo ou com minhas contas diárias. Então fiquem atentos com isso. Não trabalhem sem referência do cliente. A maioria das empresas pedem para vocês terem ali CNPJ justamente por isso, para não ter partes trabalhistas, para não ter partes de contas diárias, para não ter direitos para poder pagar. Então, se você está trabalhando dessa forma, também imagine que você é uma empresa. O problema das costureiras é não se ver com um prestador de serviço ou com uma empresa de prestação de serviço. Ah, Júlio, mas aí eu tenho que pagar nota. Já me aconteceu um comentário assim no canal. Eu tenho que pagar uma nota de 7% sobre isso aí. É só você negociar mais. É uma questão de... Quando o cliente chegar e falar assim, olha, por esse preço não dá porque eu tenho que te pagar uma nota de 7%. Então eu tenho que ter 7% a mais do que o valor X para poder cobrir esse valor. Entende? Ou então você tem que fazer uma produção avaliando esse custo se é viável para você. Então fica essa dica para vocês. Nós não trabalhamos com peças de venda, nós trabalhamos com peças de produção. O nosso foco é desenvolver o quê? A nossa costura, pagar os nossos saldos, pagar... Não é estar vendendo peça de cliente. É muito comum, né, as pessoas entrarem e achar que a costura é um mar de rosa, mas não, todos os momentos nós temos contas a pagar, coisas a comprar, e a gente tem que focar. Se eu estou para vender, né, é diferente de quem monta uma confecção, tá? Isso é o prestador de serviço. Se você é um prestador de serviço, montou um negócio de prestação de serviço, você tem que ter a mentalidade de entender que o investimento que você tem que fazer não é em peças, em isso e naquilo, é em aumentar a sua produtividade, comprar equipamentos, saldar suas dívidas, ter condições de trabalho. O foco não é vender peças de cliente, tá? E isso é prejudicial a longo prazo. Uma costureira que começa a vender peças de cliente, ela começa a entrar numa intriga que às vezes não ocorre nos ouvidos dela, mas ocorre por trás. É aquele negócio, eu levei peça para fulano, mas ela vendeu minhas peças. Mas ninguém sabe que essa pessoa não buscou a peça na época. Entendeu? Então vai sujando no mercado. Eu trabalho sozinha. Então se você trabalha sozinha, se você trabalha em casa, olha, compre uma impressora, faça um pequeno contratozinho, escrito à mão. Não é para coisa, mas para assim, onde você possa ter o CNPJ, o CPF da pessoa que você está trabalhando, o endereço dessa pessoa,
né, alguma referência de quem indicou essa pessoa. A gente só trabalha com pessoas indicadas. Você coloca essas cláusulas, vinha pequena, olha, nós não responsabilizamos por peças não retiradas até tal tempo, ou prazo que nós determinamos aqui de recolhimento dessa peça, porque se você vir a vender, ou se você tenha que vender essas peças para saldar a dívida, a pessoa assinou aquilo, ela tem ciência. Então, se o cliente não pode pagar naquele prazo, ele vai entrar em contato com você e não te deixar no vácuo, como aconteceu com essa amiga. Tá? Agora, se você presta serviço para empresas e chega, igual um amigo meu chegou agora, né? Que ele chegou, teve que vender carro, teve que vender máquinas para poder saldar o fim de ano dele. Se você fecha serviço com empresas assim, e o meu conselho é procure um advogado, entrem com essa... Geralmente quando a pessoa começa a dar calote assim, ou começa a demorar, atrasar pagamento, ele já está indo mal. As vendas dele já não está sendo tão certas. Então, se o cliente, esse mês ele atrasa, mês que vem ele paga um dia atrasado, no outro ele paga um pouco mais adiantado, você começa a avaliar essa situação, se esse cliente é viável para você, né? Atrasar uma vez ou outra, isso é natural, a gente tem um cliente que às vezes chega para receber e não recebeu, mas geralmente o cliente bom, ele vai sim ter um padrão, nós recolhemos dia 20 e pagamos dia 6, nós recolhemos dia 1º e pagamos dia tal, então você tem um prazo para que você trabalhe, então você já trabalha apertado, você vai trabalhar apertado, eu tenho que entregar até tal dia, porque se tudo que eu não entregar até tal dia, eu não vou receber, entendeu? E tente buscar empresas com referências, ou seja, com endereço físico, com CNPJ já reconhecido, empresas que você conheça, a referência de onde vem. Eu sei que muitas das vezes lugares que não têm empresas ou tem esse tipo de trabalho, pessoas que buscam. Então, se você é sozinha, não mora em um polo de produção, não conhece, faça esse contrato. Eu, no tempo que eu fazia ateliê, eu deixava bem claro, se não buscar em 30 dias, eu ponho para doação. Eu sempre doei, tá, gente? Eu nunca vendi peça de cliente, não vendo peça de cliente, porque para mim não é viável eu pegar uma peça que eu não estou planejando vender, aderir a essa peça e sair tentando vender. Eu vou perder mais tempo do que eu ficar produzindo. E passem a praticar isso. Ter CNPJ é fundamental para uma costureira, tá? Salário de costura não é fixo, então você tem que trabalhar para fazer esse salário. Não tem uma renda X para isso, tá? Você vai ouvir um monte falando asneira aí, mas é mentira. A realidade é, às vezes um mês dá mais, às vezes um mês dá menos, e tudo depende do quanto nós dedicamos. E tudo depende do tipo de cliente que nós aderimos, tá ok? A gente não pega qualquer pessoa sem referência. Não pegue clientes sem referência, apenas com WhatsApp. O WhatsApp, a pessoa trocou o número, você perdeu a pessoa eternamente. A gente não entrega peças sem ter certeza que vai receber por elas, tá ok? Abraço, fui, tchau. Qual que é o problema aqui, dona Dulce? O calcador não está subindo o suficiente para colocar a peça embaixo. Vamos ver como é que tá isso aqui. Bom, e de fato, olha aqui, tá vendo? Sobe pouquinho.